O estudo para o Enem tem um ciclo de vida. É muito diferente estudar no primeiro semestre e no segundo semestre. É muito diferente estudar no começo do segundo semestre e perto da prova. E muita gente subestima os últimos dias de preparação para o Enem, que fazem muita diferença. É muito mais importante você estudar para valer nos 2 meses antes do Enem que você estudar para valer no primeiro semestre. Uma pessoa que estudou só no primeiro semestre e parou de estudar, em relação a uma pessoa que estudou nos 2 meses antes do Enem e ficou esses 2 meses estudando até o dia da prova, a segunda pessoa vai ter muito mais chance. E o jeito que você tem que ir estudando vai mudando ao longo do tempo. Então você tem que fazer um monte de adaptação, você tem que mudar um monte de coisa no seu estudo para chegar bem preparado no dia da prova. Então esse vídeo vai ser sobre isso. 8 mudanças que você precisa fazer nessa reta final, nos dias que antecedem o Enem, para ir melhor na prova. E tudo que eu for falando, caso você não tenha ideia do que se trata, eu vou deixar na descrição link para cada uma das coisas, se tiver vídeo aqui no canal, e você dá uma pesquisada melhor para aprofundar em cada um dos temas. Então vamos lá. Primeira mudança que você precisa fazer com urgência para ir bem no Enem, e essa você tem que começar agora e ir atrás, caso você ainda não tenha feito. Você precisa ter uma estratégia de prova. Você não pode chegar no dia da prova sem saber exatamente a ordem que você vai fazer a prova, sem ter um método para não atrasar, para não deixar a questão em branco. Você fazer na ordem errada vai te tirar um monte de ponto, porque você vai chegar no final da prova sem ter feito várias questões, vai ser obrigado a chutar sem ler um monte de questão. Então fazer na ordem certa, numa ordem otimizada, vai te dar ponto por tempo mesmo, para você conseguir ler a prova inteira, conseguir fazer a prova inteira e chutar bem menos no final. Então você precisa agora pesquisar uma estratégia de prova e testar ela, pelo menos em uns 2 simulados completos, para ver se você consegue, no dia da prova, colocar em prática essa estratégia. Então eu vou colocar na descrição o link para um vídeo de estratégia, você vai lá, dá uma olhada no que é uma estratégia e testa ela, no mínimo, uma vez, simulando como se fosse a prova nesse mês. Não deixa para fazer isso perto do Enem, que você fazer simulado perto do Enem vai te deixar muito nervoso no dia da prova. Mas só para você ter uma noção do que é uma estratégia de prova, uma estratégia de prova razoável é aquela que você consegue fazer as questões mais rápidas no começo da prova. Porque se você fizer questões longas no começo e no meio da prova, você não vai ter tempo para fazer as que seriam rápidas. E aí você vai ter trocado um monte de questão rapidinha por algumas longas que você fez no momento errado da prova. E seria melhor ter feito um monte de rápida no começo e ter deixado de fazer quase nenhuma no final, só as longas. Então você vai dar uma pesquisada, tem um jeito de identificar a questão rápida, a questão devagar, a questão demorada. Eu vou deixar na descrição. Segunda mudança que você tem que fazer. Você precisa começar a fazer um monte de revisão a partir de agora. Você precisa não só fazer um monte de revisão para lembrar as coisas que você já esqueceu, que você estudou antes, como também você precisa desenvolver essa habilidade agora, para quando tiver uma semana antes do Enem, você conseguir fazer uma revisão decente de tudo que já passou. E aí tem várias formas de fazer revisão, tem vários momentos que você pode fazer revisão. Você pode fazer revisão ativa, pode fazer revisão passiva, pode fazer revisão em um dia da semana que você reserva para isso, pode fazer um pouquinho de revisão diariamente. Tem um monte de jeito de fazer. O importante é você começar a fazer a revisão para lembrar o que já passou, porque com certeza você esqueceu grande parte. Ninguém lembra tudo. É muito importante você ter uma rotina de revisão a partir de agora. Então as duas primeiras mudanças são bem simples. Ter uma estratégia de prova e testar ela e começar a fazer revisão sempre. Você já esqueceu um monte de coisa e você precisa ficar bom em revisão para quando chegar em 2 semanas antes do Enem, uma semana antes do Enem. E a terceira mudança tem a ver com o jeito que você vai estudar a partir de agora, a mentalidade que você tem que ter. Não dá mais, na reta final, faltando poucos dias para o Enem, para você ver videoaulas gigantescas. Não dá para você aprender um tópico em 2 horas de uma videoaula e não ter tempo para fazer questão, não ter tempo para fazer revisão, não ter tempo para fazer resumo. Você ainda vai ter que aprender tópicos novos e você vai ter que tirar dúvidas sobre eles. Você vai ter que entender alguns temas, mas você tem que fazer isso de uma forma mais prática. Porque agora é mais importante você consolidar o conhecimento do que ficar colocando um monte de conhecimento novo. Você tem pouco tempo. Você tem que, primeiro, fazer revisão das coisas que você já viu para ter certeza que você não está perdendo esse conhecimento, chegar na prova dominando esses assuntos. Treinar bastante as coisas que você já viu em algum momento, para não chegar no dia da prova e você ter visto a teoria, mas as questões em si você nunca fez e ser surpresa. Então você tem que ver teoria, mas tem que ser de um jeito rápido e prático. Você acostuma ver videoaula curta, você acostuma estudar por resumo, e deu uma olhada no que se trata, teve um entendimento inicial, já vai praticar isso com questão. Que inclusive é a quarta mudança. Comece a fazer muita questão. Tem um monte de prova do Enem antiga que você pode fazer. Tem de 2015 para cá, qualquer prova é válida para você fazer. E fora as provas regulares, tem a segunda aplicação também, o PPL, que também é super válido para estudar. Então você tem um monte de prova antiga para você treinar. E se você chegou a pegar meu cronograma anual, melhor ainda, porque você consegue ver por tópico quais são as questões dos últimos Enems. Então você vai ler a teoria rapidamente um tópico, vai ver um resumo, vai ver uma videoaula curta e já vai fazer questões especificamente daquele tópico.
para ver se você entendeu a teoria e já praticar para a prova. Então, recapitulando, terceira mudança, tentar evitar aulas muito longas. Se for um assunto que você não tem a menor ideia, que você tem muita dificuldade, tudo bem, vai lá e vê uma aula mais completa, mais detalhada. Mas se é um assunto que você já domina ou já sabe um pouco, tenta não ver aula de 2 horas para um assunto só. 2 horas para um assunto só na reta final é muito tempo. Para você ter uma ideia, quem está usando o meu cronograma de 2 meses, que são 3 anos de ensino médio condensados em 2 meses, vai ter que fazer 2 temas por dia, que são 5 blocos por dia, e perto de 10 a 15 tópicos. Se cada tópico se demorar 2 horas, não tem como você ver por dia. Então você tem que saber selecionar aquilo que você vai gastar mais tempo e aquilo que você vai gastar menos tempo. Coisas que não importam tanto pro Enem, você tem que fazer rapidinho. Coisas que você já sabe, você tem que fazer uma revisão rapidinho e partir para a questão. Seu estudo tem que ser prático. E aí você gasta mais tempo naqueles tópicos que são importantes e você ainda não sabe do que se trata, não domina eles. Aí sim você gasta mais tempo. Tópico que não importa ou tópico que você já sabe, faz de um jeito mais prático, mais direto ao ponto. E a quarta mudança que caminha com essa é de fazer muita questão a partir de agora. Domina todas as provas antigas, porque o Enem tem um perfil de prova que as questões se repetem muito de um ano para o outro. Não são idênticas, mas muda sim. Mudam os números, muda o lugar que está cobrando uma coisa ou outra, mas são muito parecidas as questões. E te dá uma confiança e tranquilidade muito maior no dia da prova, você chegar satisfeito com o que você fez. Falando assim, ó, as últimas 10 provas do Enem, eu sei o que caiu. Se cair igual, eu vou ir bem nessa prova. Essa confiança não te deixa nervoso, faz você chegar calmo na prova. Então ajuda demais. Vamos para a quinta mudança, redação. Redação é algo que no Enem você precisa fazer de um jeito rápido. Não dá para você perder 1 hora e meia, 2 horas na redação do Enem, porque cada minuto que você perde em redação, você está tirando de linguagem e de humanas. Cada minuto extra em linguagens, você está tirando de humanas e de redação. Cada minuto extra em humanas, você está tirando de linguagens e redação. Então as matérias elas estão juntas quando está na mesma prova, porque o tempo que você demorar em excesso em uma matéria vai tirar de outra. Então você precisa chegar fazendo redação de um jeito rápido. Para fazer redação de um jeito rápido, você precisa ir aumentando a frequência de treino de agora até o Enem. Então agora você já deveria estar fazendo pelo menos uma redação por semana. No mínimo, agora você já tinha que estar fazendo isso. E a partir de agora você precisa ir aumentando, porque isso vai te deixar rápido e te dar confiança no dia da prova. Então você está fazendo uma agora, daqui a umas 2 semanas começa a fazer 2 por semana. Faltando 2 semanas para o Enem, faz 3 por semana. Aí você vai chegar no Enem muito rápido em redação. E muito confiante, você vai fazer com mais tranquilidade, vai ter menos erro bobo, vai ser melhor para você. Fora que você vai treinando o seu modelo, o seu esqueleto de redação. Então a mudança é simples, vai aumentando o tanto de redação que você faz por semana até o Enem. Perto do Enem, você tem que estar fazendo pelo menos 2 ou 3 por semana para você chegar no dia da prova tranquilo e conseguir fazer rápido. Vamos para a sexta mudança que você tem que fazer. A prova do Enem tem muita interpretação, você tem que ler muita coisa. Você tem que ler muita coisa em linguagens, você tem que ler muita coisa em humanas, você tem que ler muita coisa em natureza, e às vezes tem questão de sistemas em matemática, questão de equação de primeiro e segundo grau, você tem que ler um monte também. Ler para quem não está acostumado cansa. Ler para quem não está acostumado é devagar. E ler para quem não está acostumado, a interpretação é bem mais difícil. Você precisa criar uma rotina de ler todo dia um pouco. E eu sei que isso é chato, e eu sei que é difícil você notar a mudança que isso está fazendo em você. É difícil você perceber que está melhorando na leitura. Mas você tem que fazer isso, porque não dá para você chegar numa prova de 4, 5 horas e cansar na leitura, porque você vai ter que fazer um monte na prova. E tem prova como a de linguagens, que se você não interpretar bem, você não vai bem na prova. Então, se você ainda não lê, começa a ler no mínimo meia hora por dia. Todo dia lê alguma coisa que importa pro Enem, que é útil pro Enem. Tem um vídeo meu de recomendação de leitura, mas no último vídeo que eu falei do cronograma 2 meses, tem lá os temas que mais caem em linguagens. Na prova de linguagens, 1/3 da prova não tem teoria, é puramente interpretação, e os temas são sempre os mesmos. Se você lê textos difíceis desses temas, sem dúvida você vai muito melhor em interpretação no geral na prova inteira, mas em especial em linguagens vai aumentar sua nota. Então vamos lá, quinta e sexta mudanças que você precisa fazer a partir de agora. Aumenta o tanto de redação que você está fazendo para chegar mais confiante e ser mais rápido no dia da prova. Começa a ler, porque vai ter que ler muito no Enem. Você tem que ler rápido, tem que ler bem. Então vamos lá, sétima mudança, e essa é a mais subestimada de todas. Essa dá até uma tristeza, porque eu já vi muita gente que sabia tudo e mal no Enem por causa dela. Você precisa cuidar, a partir de agora, da sua saúde mental. O que eu quero dizer com isso? Você precisa cuidar de ansiedade, você precisa cuidar de estresse.
precisa cuidar de insônia. Se você chegar descompensado no dia da prova, você vai mal. Se você chegar muito nervoso no dia da prova, você não consegue ler direito, você não consegue pensar direito, você não consegue achar a conta que você tem que fazer. Quando tem uma conta, você precisa fazer várias vezes. Isso faz uma diferença absurda na nota. Eu sei que não parece, mas eu te garanto, faz muita diferença. Você vai errar um monte de questão de bobeira, uma questão à toa. Então vai atrás disso. Vai atrás, vai num posto de saúde perto da sua casa e pede ajuda. Fala, ó, não tô dormindo direito, eu tô ansioso. Isso vai afetar demais o seu estudo até a prova e em especial no dia da prova. Quem chega calmo e confiante no dia da prova vai melhor. É simples assim. Chegar calmo, confiante. Faz o que você tem que fazer até lá, nesses 2 meses, para chegar confiante e cuida da sua saúde mental para chegar calmo. E aí você aumenta muito a sua chance de ir bem na prova. E então vamos para a 8ª mudança que você tem que fazer agora. E essa eu já falei várias vezes, mas acho que ainda para algumas pessoas ainda não encaixou. E isso é de extrema importância. Você tem que agora gastar mais energia, mais foco, mais tempo nas coisas que importam e nas coisas que valem mais para você. Simplificando, você tem que estudar mais e fazer mais questão das coisas que caem mais no Enem e daquelas coisas que o peso para a faculdade que você quer é maior. E eu não estou falando aqui de forma alguma para você abandonar alguma matéria ou abandonar os tópicos que caem. Não é isso. Mas checa os pesos da faculdade e curso que você quer. Pega no vídeo do ranking os tópicos que são mais importantes, porque tem alguns tópicos que são muito mais importantes que outros, e na hora de estudar, você gasta mais energia neles. Não precisa abandonar os que caem pouco, mas você estuda assim, 5 vezes mais os que caem mais. Porque eles vão valer bem mais que isso no dia da prova. E eu até provei isso no vídeo que eu falei que é o bug no Enem. Tem tópico que chega a valer 75 vezes mais que outros tópicos. Imagina você gastar o mesmo tempo nos dois. Um vale 75 vezes mais, você gasta 2 horas. O outro vale 75 vezes menos, você gasta 2 horas. Não faz sentido nenhum. Então eu vou deixar na descrição o link para esse vídeo do bug no Enem, para te provar que alguns tópicos valem bem mais que outros. E vou deixar aqui no final do vídeo o link para o ranking, que esse é importantíssimo, ver o que cai mais. Então por hoje é isso, obrigado.